Caros discentes, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de metodologia científica. Nesta aula de hoje, nós abordaremos aqui ainda sobre as normas ABNT, né? Na aula passada nós vimos sobre as normas ABNT para citações, ou seja, como você fazer uma citação no texto, né? Conforme as normas ABNT a 105/20 de 2014. E hoje nós vamos abordar aqui, tá? Como se fazer o quê? Uma referência, tá? Como fazer uma referência bibliográfica corretamente, conforme normas ABNT. Nós já comentamos na aula anterior também que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o Fórum Nacional de Normalização. Então, representa no Brasil a ISO, né? Que é a Organização Internacional de Padronização. E as normas brasileiras, o conteúdo é de responsabilidade dos comitês brasileiros. Tá? Então, a ABNT tem lá os comitês brasileiros, o Comitê Brasileiro 14 e dos organismos de normalização setorial. Tá? Aqui nós temos aqui o site do ABNT, né? abnt.org.br. Tá? Qualquer coisa, vocês quiserem dar uma consultada, tá? Tem muitas informações lá. Então, a ABNT ela não normatiza só a questão da escrita científica, da escrita técnica. Na verdade, ela normatiza várias outras coisas. Tá? Por exemplo, inclusive até produção, elaboração de uma peça lá para veículo, por exemplo, tem que seguir o quê? Normas ABNT. Especificamente nesse caso nosso aqui, tá? Então, as referências bibliográficas, elas devem ser referenciadas ao quê? Conforme a normas ABNT, a NBR 6023/2014. Então, a última atualização dela foi realizada em 2014. Então, de tempo em tempo, aquela comissão lá, né? Aquela comissão lá reúne, tá? A Comissão Brasileira 14, ela reúne e faz algumas alterações, algumas atualizações nessas normas, né? Tá? Então, nesse caso aqui, vamos tratar hoje especificamente o que é das referências bibliográficas. Já vimos na aula anterior sobre as citações, né? Como fazer uma citação corretamente, tá? E a gente colocou lá que deve ser feito, por exemplo, toda vez que você escreveu um texto lá no seu trabalho, tá? Que não é de autoria, de sua autoria, tá? Você tem que fazer o quê? Você tem, então, que citar lá o autor, responsável por aquele texto ali, tá? Já comentamos até para você dar o mérito ao verdadeiro autor, o quê? Do trabalho, tá? Então, isso é muito importante, que a gente já comentou também, e muito importante também para a gente não responder aí processo judicial, né? Sendo acusado o quê? Por plágio, certo? Você está copiando algo de alguém. Então, isso é sério, ok? Então, o que é uma referência bibliográfica? Então, é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Então, ou seja, trata-se de uma lista ordenada dos documentos efetivamente citados no texto. Então, você foi lá, escreveu o seu trabalho, citou alguns autores lá no texto, certo? Aí, lá ao final do seu trabalho, você vai ter que colocar lá as referências. Então, por exemplo, o seu orientador, ou alguém que vai ler aquele seu trabalho, ele vai pegar e vai conferir se realmente aquela citação que você fez ali está lá no final do seu trabalho, nas referências. E é muito importante também, porque de repente alguém, tá, que vá ler seu trabalho também, se faz uma citação. Aí, caso ele queira mais informações sobre aquele assunto, ele vai buscar o quê? O trabalho original, tá? Para ele buscar maiores informações. Então, também a referência, ela tem esse objetivo também, de dar o quê? A possibilidade de pessoas que tenham interesse buscar o quê? Mais informações sobre aquele trabalho. Então, a diferença dos termos, então nós temos referência bibliográfica, que é a relação de obras citadas pelo autor no texto do trabalho, e nós temos o quê? A obra consultada,
que é o quê? É a relação de obras usadas para elaborar o trabalho e não citadas pelo autor. Então, deve-se fazer uma lista própria, separada após a lista de referências, sob o título Obras Consultadas. Não é muito comum. É mais comum a gente ter lá no trabalho o quê? Referência bibliográfica. Mas caso você tenha ali alguma obra que você consultou, tal, que você não citou no texto, você pode fazer o que lá? Colocar lá no final, depois da referência bibliográfica, tá? Obra consultada. Então, a formatação das referências, então elas devem ser alinhadas somente à margem esquerda, ou seja, você não vai justificar as referências, certo? Então, inclusive na segunda linha em diante. Então, você escreveu lá as referências, tá? Você tem lá 5 linhas, 3 linhas. Você não aí justifica, deixa sem justificar, tá? Vai ser alinhada à margem esquerda. Devem ser digitadas em espaço simples. Então, isso é muito importante, certo? As referências sempre são digitadas em espaço simples. Espaço simples. Enter, uma linha em branco entre as referências, ou seja, entre uma referência e outra, você dá um espaço, tá? Dá um enter, então fica ali um espaço em branco. O título da obra referenciada pode ser apresentado negrito, itálico ou sublinhado, tá? Então é mais comum ser apresentado que em negrito, sempre de maneira uniforme em todas as referências. Então, ou seja, eu usei a primeira referência lá, eu usei o título, eu usei negrito. Então, todas as outras referências, você vai colocar o título em negrito. Eu coloquei a primeira referência, o título em itálico, certo? Ou sublinhado. Então, todas as referências você vai colocar em itálico ou sublinhado, tá? Então, manter o que? Um padrão. Então, exemplo aqui de formatação, né? Referência. Então, temos aqui, ó, Azevedo, Fernando, A Cultura Brasileira. Introdução ao Estudo da Cultura do Brasil. 4ª edição, Brasília, editora da Universidade de Brasília, 1963, tá? Então, a cultura brasileira, o título. Introdução ao estudo da obra no Brasil, subtítulo. Então, somente o título em negrito, tá? Espaço simples. Então, podemos observar aqui, né? Não está justificado, né? Ou seja, alinhado à esquerda. O sobrenome do autor sempre todo em maiúsculo e o prenome somente a primeira letra maiúscula, tá? Aqui nós temos aqui o Bastos, L. de Rugai, então, atualidade do pensamento social brasileiro, certo? Sociedade e Estado, Brasília, volume 26, número 2, maio e agosto de 2011. Então, esse aqui, pessoal, esse aqui já é o quê? É um caso o quê? De uma revista, certo? Então, você, aí no caso, o que vem em negrito? O nome da revista. Então, nós temos aqui o título, Atualidade do Pensamento Social Brasileiro. Aí, o nome da revista vem em negrito, não o título. Cardoso, Fernando Henrique, Faleto, Enzo, tá? Então, nós temos aqui o Cardoso, todo em maiúsculo, Fernando, Henrique. No caso aqui, 2 autores, né? Então, você separa o primeiro autor do segundo por ponto e vírgula, né? Certo? O título do trabalho, né? Dependência e desenvolvimento na América Latina. Subtítulo, ensaio de interpretação sociológica. 10ª edição, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira 2011. Então, prestam atenção que somente o título em negrito, né? E justificado que alinhado à margem esquerda. Então, ordenação. Então, de acordo com o sistema utilizar a apreciação no texto, então, por exemplo, as referências sempre ela vem o que? Em ordem alfabética, tá? Em ordem alfabética. No caso, ordem alfabética crescente, né? De A para Z, certo? Então, aqui exemplo, Carneiro, Orlando, construção rural, Costa,
Iris Barbosa dá, certo? Então, sempre o que? Em ordem alfabética. Os elementos. Os elementos dividem-se em essenciais e complementares, tá? Inclusive da segunda linha em diante. Então, devem ser digitados em espaço simples, separados de si por uma linha em branco, uma referência e outra, né? Essenciais são aqueles que não podem faltar. Sua presença é obrigatória. Então, ou seja, são aqueles elementos que não podem faltar quando você colocar lá na referência bibliográfica. Então, são aqueles complementares, então são aqueles opcionais, não obrigatórios. Se acrescentados, permitem caracterizar melhor a obra referenciada, tá? Não é obrigatório, porém, se você colocar, não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário, ele melhora, tá, a referência, certo? Então, aqui, ó, elementos essenciais. Então, é o quê? É o nome do autor ou dos autores, né? Então, nós vimos lá atrás, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, ponto e vírgula, Faleto, vírgula, Enzo, né? Então, 2 autores, né? Título e subtítulo, se houver, tá? Edição a partir da segunda. Por exemplo, se for primeira edição, você pegou lá um livro, lá, leu, não sei o que, papá, é a primeira edição, então você não precisa citar, só cita a partir da segunda edição. Imprenta, que é o quê? É o local, editora e ano de publicação. Então, esse aqui é o quê? Uma sequência para você fazer uma referência. Então, vem o autor, ou autores, o título e subtítulo, se houver. Aí, em seguida, vem a edição. E depois vem local, editora, ano de publicação. Complementares seria o quê? Indicação da página da obra consultada, o número total de páginas de uma obra, indicação de série, coleção, caderno ou suplemento, indicação de volume, tomo ou fascículo e o ISBN. Tá? Esse ISBN não é muito comum você colocar na referência, não. Então, nós temos aqui principais tipos de documentos. Tá? Então, documento. Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, manuscritos, registros audiovisuais e sonoros, imagens, entre outros. Então, monografia, livros, dissertações, tese, folhetos separados, etc. Publicação seriada, periódicos, jornais, anuais, ou seja, relatórios anuais, atas, etc. Periódicos seriam artigos científicos publicados aqui em revistas científicas, em periódicos científicos, né? Então, autor pessoal, então está aqui, né? O autor deve ser apresentado tal como figura na obra referenciada, tá? Pelo sobrenome, em letras maiúsculas, seguido dos outros nomes em letras minúsculas, abreviados ou não, separados por vírgula. Então, aqui, ó, Basso, o ponto, ou Basso, vírgula, Olímpio, tá? Costa Gama, M, né? Ou Costa Gama, Marina da Pádua, M, C, ou Marcelo Cirino, D, né? Certo, pessoal? Então, ou seja, o prenome, né? Então ele pode vir o quê? Abreviado ou por extenso. De preferência que seja por extenso, tá? De preferência que seja por extenso. A não ser que, de repente, você pega lá uma obra, né? Aí você leu aquele material, tá? E lá na referência, tal, esse nome já está abreviado, tá? Porque até pouco tempo, eu não sei se foi... se 2015, 2018 já era assim, mas ano de 2015, porque a penúltima atualização da NBR
6023 aconteceu em 2015, aconteceu em 2015, tá? Aí a última agora em 2018, certo? Então, eu creio que antes de 2014, por exemplo, geralmente os prenomes vinha tudo abreviado. Você só colocava o sobrenome por extenso e o prenome sempre abreviado. Por exemplo, Basso, vírgula, ou ponto. Hoje não. Hoje se recomenda que de preferência que venha o quê? O prenome por extenso. Então, Basso, vírgula, Olímpio. Tá? Então, repetindo, né? A não ser que de repente você pega lá uma obra, geralmente é uma obra mais antiga, tal, e você não vai encontrar lá a referência lá, a citação por extenso, tá? Do prenome por extenso. Então está aqui, né? Sugere que não seja abreviado os sobrenomes, pois isso evita uma série de confusões na hora de fazer alguma referência, especialmente no corpo do trabalho, tá? Então, as indicações de parentesco, por exemplo, filho, júnior, neto, sobrinho, etc., então fazem parte do nome e devem ser mencionados por extenso, acompanhando o último sobrenome. Se o sobrenome pelo qual o autor é mais conhecido for um termo composto, deve ser citado por inteiro. Se o sobrenome for precedido de partículas como de, da, e essas permanecem junto do prenome. Então, aqui, ó, Jucá Filho, Cândido, né? Então, seria Cândido Jucá Filho, então Jucá Filho, Cândido. Pereira Neto, Vilmar Dias. Lima Sobrinho, Paulo Roberto de, então seria Paulo Roberto de Lima Sobrinho, né? Então, Lima Sobrinho, vírgula, Paulo Roberto de. Silva Filho, Plínio Alves da, certo? Então, ou seja, toda vez que tiver partícula, então ela vem junto com os prenomes, certo? E indicações de parentesco, então sempre junto com o sobrenome, todo em maiúscula também, tá? Então, que está aqui, né? Jucá Filho. Documento elaborado por até 3 autores. Então, quando a obra for escrita por 1, 2 ou 3 autores, todos devem ser nomeados. Separa-se um do outro por um ponto e vírgula. Então, exemplo aqui, ó. Lins, Osman, Problemas Inculturais Brasileiros, terceira edição, São Paulo, a revista, né, Sumos, 1982. Tá? Então, o título aqui, Problemas Inculturais Brasileiros. Então, um nome só. Com 2 nomes, Bonazzi, Marisa, Eco, Humberto. Então, que a gente comentou. Quando tiver mais de um autor, então são separados aqui por ponto e vírgula. Então, tá aqui, ó, Bonazzi, Marisa, ponto e vírgula, Eco, vírgula, Humberto, ponto. Título, Mentiras que Parecem Verdade. Então, edição, né, 4ª edição, São Paulo, Sumos, 1980, página 265. Então, aquilo que nós comentamos também, né? Até aqui o ano 1980 são o quê? Elementos essenciais. Então, devem ser o quê? Colocados todos, né? Não podem ser deixados de fora. Página já é o quê? Um elemento complementar, né? É opcional e não. Ou não. É opcional, né? Certo? Não é obrigatório. Ou seja, mas é bom sempre colocar também. Aqui com até 3, já com 3 autores, ó. Moreira Marília, ponto e vírgula, Fernandes, Lourdes, ponto e vírgula, Castro, Vera Lúcia. Os Lobos do Asfalto. Então, o título, né? Campinas, o local, né? O local. Revista Verbo, ano 2003, página 325, tá? Documento elaborado por mais de 3 autores, tá? Por mais de 3 autores. Então, tá aqui, ó.
indica-se apenas o primeiro, tá? Apenas o primeiro autor, acrescentando-se a expressão et al, sem diferenciação de tipo de letra. Então, ou seja, et al, tá? O et sem ponto, né? Logo após o et, ao ponto. Então aqui, ó, exemplo aqui, né? Então aqui nós temos 4 autores, né? Então tá aqui, ó, Falcone, Francesco, em Marta, Ferraz, Carlos, Macedo, Marília, Cortês, Marcos. Na verdade, 5 autores, né? Então, Cortês, Marcos. Como interpretar o choro do bebê? Porto Alegre, Luzes, 2000. Ano 2000, né? Então, como ficaria? Tá? Falcone, Francesco, et al. Como interpretar o choro do bebê? Porto Alegre, Luzes, 2000. Tá? Então, ou seja, cita, coloca na referência só o primeiro autor e coloca o que? Et al. Tá? Esse et al significa o quê? E outros, né? Tá? E outros. Então, aqui o et al, de um tempo para cá, se não me engano, eu acho que a partir agora de 2018, se recomenda o quê? Que coloque em itálico, tá? Et al em itálico. Então, tá aqui, deve estar em itálico. Ok? Então, referência, pessoal. Como que você faz uma referência de livro? Você fala, escreveu seu TCC lá, tá? Você consultou um livro. Aí, como que você vai fazer a citação? Então, essa sequência aqui, ó. Você coloca o autor, né? Ou autores, né? Sobrenome, nome. Então, sobrenome todo em maiúsculos. Nome, ou prenome, né? Somente a primeira letra em maiúsculo. Título e subtítulo, se houver. Local de publicação, editora e ano. Tá? Então, seguir essa sequência aqui. Ok? Então, quando vocês forem escrever lá o trabalho de vocês, sempre consultar o que? As normas da BNT. Tá? Então, isso aqui vocês não precisam decorar, não precisa ficar preocupado em decorar isso aqui. Por quê? Porque vocês sempre vão ter esse material aqui para consulta. Tá? Tem essa apresentação nossa aqui também, que serve também como consulta aí para vocês. Então, um exemplo aqui, ó, de referência de um livro, tá? Então, Furaste, né? Pedro Augusto, normas técnicas para o trabalho científico, tá? Explicitação das normas da BNT e Vancouver, certo? 18ª edição, Porto Alegre, Dactylo Plus, 2016, certo? Então, autor, sobrenome, prenome, normas técnicas para o trabalho científico, título, né? Explicitação das normas da BNT e Vancouver, subtítulo, né? Nome da edição, local da publicação, a revista, né? Ou a editora, né? E o ano, ok? Então, essa é a sequência para você fazer a citação que é de um livro. E esse aqui se resume o quê? Aqueles elementos essenciais. Eu consultei esse livro da página, sei lá, 10 a 15. Poderia colocar aqui, ó, P.10-15, certo? Citar a página também, beleza? Não é obrigatório, mas é bom citar, porque você não consultou, depende se você não consultou o livro todo, depende se você consultou ali alguma página, algum capítulo, tá? Ou seja, parte daquele livro. Então, é muito importante também você colocar o quê? Sempre a página consultada, beleza? Então, continuação aqui, né? Referência de livro com organizador. Então, é muito comum, né? Às vezes você tem lá um livro que vários autores escreveram, né? E só que aí você tem ali um organizador, ou um coordenador, ou um editor, ou um compilador. Geralmente são livros o quê? Às vezes é um livro que vários autores, cada um escreveu um capítulo,
tá? Então, como que você referencia esse aí nas referências, certo? Então, você vai fazer aqui, ó, ou algo semelhante. Então, inicia-se a referência pelo nome do responsável, acrescentando-se após o seu nome e entre parênteses a designação correspondente de forma abreviada: editor, coordenador, organizador, compilador, etc. Certo? Então tá aqui, ED, editor, né? Coordenador, org, ser organizador, certo? Então sempre entre parênteses. Então tá aqui, né? Brooksmith, Peter, né? Então org, entre parênteses, né? Org, ponto. O impossível acontece. Então o título, né? Em negrito, São Paulo, Círculo do Livro, 1984. Um outro exemplo aqui, né? Então lá organizador, aqui já coordenador, Melo Maria Helena. Corde, ponto. Meu encontro comigo mesmo, Porto Alegre, Continental, ano 2000, tá? Costa, Hamilton. Editor, Sodré Carlos, Weber Milton, A Construção do Saber, Campinas, Mundial, 1992. Então aqui, né, 3 autores, certo? Então o primeiro e o segundo exemplo aqui é apenas com um autor, aqui no terceiro exemplo aqui já com 3 autores, então, que a gente comentou anteriormente, né? Até 3 autores, cita na referência, coloca na referência todos os 3. A partir de 3 autores, coloca apenas o primeiro e etial. Tá? Quando o autor é uma entidade, então, por exemplo, órgãos governamentais, empresas, associações, etc. Então, tem entrado pelo seu próprio nome, por extenso. Então, aqui, Universidade Estadual Paulista, Unesp, um perfil, São Paulo, 1995. Tá? São Paulo, ou seja, Estado de São Paulo, né? São Paulo, entre parênteses, Estado, tá? Secretaria do Meio Ambiente, Diretrizes para a Política Ambiental do Estado de São Paulo, São Paulo, 1993, tá? Então, coloca entre parênteses, o que é Estado, é time de futebol, o que é, certo? Então, São Paulo é Estado, né? Então, é importante a gente citar, nesse caso também, entre parênteses, para não ficar o quê? Dúvidas, né? Ah, peraí, então, estão se referindo ao time de São Paulo ou ao estado de São Paulo, tá? Então é importante aqui colocar, certo? Então, autor e entidade, certo? Então sempre o quê? Tudo em maiúsculo. Referência de capítulo de livro. Então você pegou lá um livro, tá? Você consultou lá apenas o que? Um capítulo. Tá? Então é muito comum, a gente pega aí livros aí com vários capítulos, né? E cada capítulo, que a gente até comentou anteriormente, foi o quê? Escrito o quê? Por um autor diferente, tá? Então, como que você faz a citação na referência? Como que você vai colocar na referência? Então, aqui, ó. Autor do capítulo, sobrenome, nome, né? Sobrenome sempre todo em maiúsculo, aí vem o nome ou prenome, título do capítulo, certo? E aí você coloca o quê? De preferência em itálico também, tá? Aí vem lá, o autor do livro, certo? Sobrenome, o nome, o título do livro em negrito, edição, local de publicação, editora, data, página inicial e página final do capítulo ou parte, ou número do capítulo, tá? Ou número do capítulo. É mais comum colocar o quê? A página inicial e final, tá? Como está nesse exemplo aqui, né? Vieira JMD. O silêncio da cidadania. Aí, Bicudo, MAV, Silva Júnior, CA, org. Então, formação do educador. Dever do Estado, tarefa da Universidade. São Paulo,
Editora Unesp, 1996, página 91 a 95. Ou seja, você consultou o que é apenas esse capítulo, que é da página 91 a 95. Título de monografias, dissertação, tese e TCC. Tá? Então, de repente, vamos escrever agora aí, daqui a um tempo, vocês vão escrever o TCC de vocês, né? Tá? Então, qual a diferença entre dissertação e tese e TCC? Então, dissertação geralmente são o quê? Trabalhos de conclusão, o quê? De mestrado. Tese, trabalho de conclusão de doutorado. E TCC é o quê? Trabalho de conclusão aí de cursos de graduação, tá? Então, não vamos confundir aí TCC com truco, cerveja, certo? Como que é? Truco, cerveja e não lembro agora aqui, tá? Então, o que? Trabalho de conclusão de curso de vocês, certo? Muito importante. Então, como que você coloca lá na referência? Como que você vai citar na referência? Então, você vai colocar lá o autor, o título e subtítulo, caso tenha subtítulo, né? Ano de depósito, número de páginas, tipo de trabalho, certo? Você coloca lá se é monografia, se é dissertação, se é tese, se é TCC, curso, nome da faculdade, centro ou instituto, nome da universidade, por extenso, local da entrega ou defesa e ano de publicação, tá? Então, o título deve ser escrito em negrito, com a primeira letra em maiúscula, as demais em minúsculas, com exceção dos nomes próprios ou científicos. Então, aqui, só um exemplo aqui, né? Tá? Então, Santana Maria Eugênia dos Santos, o estudo de textos em turmas iniciais de segundo grau, em escola de periferia de Porto Alegre. Então, subtítulo, uma experiência em contextos diferentes, o ano, né? Tá? 2004. O número de páginas, então você coloca sempre assim, né? 200, o número das páginas e P ponto, P minúsculo, né? Então 235P. O tipo do trabalho, então dissertação, né? Mestrado em educação, faculdade de educação, tá? Então, as universidades é muito comum, né? Então, tem lá a universidade, por exemplo, tá? No caso aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E temos aí dentro dessa universidade várias faculdades, né? Tá? Então, o local, né? Porto Alegre, 2004. Ok? Então, essa é a sequência, né? Certo? Então, essa é a sequência correta para você colocar na referência. Uma referência o quê? Quando é uma dissertação, tese ou TCC, né? Referência de artigos científicos, né? Tá? Então, aqui são artigos publicados em periódicos científicos, tá? Então, por exemplo, artigos de jornais comerciais. Então, autor do artigo, título do artigo, título do jornal, local de publicação, dia, mês abreviado, ano, título do caderno, seção ou suplemento, página inicial e final. Então, exemplo aqui, né? Uma citação de jornal, né? Naves P, Lagos Andinos dão um banho de beleza. Folha de São Paulo, então, ou seja, o nome do periódico que vem em negrito, né? Então, São Paulo, 28 de junho de 1999, Folha Turismo, caderno 8, página 13. Tá? Então, exemplo aqui de citação que é de jornal. Artigo de periódicos científicos, tá? Seja artigos oriundos aí de publicação em revistas científicas, periódicos científicos, né? Então, aí vem o quê? O autor do artigo, título do artigo, e subtítulo também, se tiver, né? Título do periódico, local de publicação, número do volume, número do fascículo, página inicial e final, data de publicação. Então, temos aqui o exemplo, né?
Barros, MHTCO-TC, né? O Adolescente e a Leitura da Literatura. Cadernos da FFC, Marília, volume 7, número 1/2, né? Página 176, ano 1998. Tá? Então, esse aqui é um exemplo aqui de citação de artigo científico. Referência de trabalhos publicados em eventos. Então, você como que você coloca? Então, o autor, né? Título do trabalho, aí vem o nome do evento, número do evento em algarismo arábico, né? Tá. Ano, local de realização do evento, título da publicação do evento, local de publicação, editora, ano de publicação, página inicial e final. Então, temos aqui um exemplo aqui, né? Varela, Gaetano Correia. Então, novas linguagens no cotidiano. Então, certo? Congresso Ultra-Americano da Língua Portuguesa. Então, quinto, né? Então, tá aqui. Então, seria o quê? O 5º Congresso Ultra-Americano da Língua Portuguesa. Só que o número do evento vem ao final, tá? Vem ao final em algarismo arábico. Aí o ano, né? O ano, certo? Florianópolis, Análise, editora Sol e Mar, 1999, página 123 a 138, ok? Outro exemplo aqui, né? Gandolfo, Marcos Antônio, et al. Avaliação de erros na taxa de aplicação e na vazão das pontas em pulverizadores agrícolas. Simpósio de Engenharia Rural. 2007, Bandeirantes, foi publicado no Análise do Evento, né? Bandeirantes, o local, né? UEMP, FAUM, 2007, página 1 a 5. Referência de documentos jurídicos. Por exemplo, Constituição, então, nome do país, Constituição, ano de promulgação, título, subtítulo, se tiver, né? Local de publicação, editora e data. Então, está aqui, né? Brasil, Constituição, entre parênteses, o ano que foi promulgado, em 1988, né? Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo, Saraiva, tá? Editora Saraiva, em 1990. Leis, decretos, etc. Então, nome do país, estado ou município, estado ou cidade, se homônimos, lei ou decreto, número, dia, mês, por existência e ano, descrição da lei ou decreto, título da publicação, tá? Subtítulo, se tiver, né? Cidade de publicação, tá? Volume e ano. Então, está aqui, né? São Paulo, estado, decreto número 42.822, de 20 de janeiro de 1998, né? Então, dia, mês por extenso, né? Então, dispõe sobre a desativação de unidades administrativas de órgãos de administração direta e das autarquias do Estado e dá providências correlatas. Tá? Então, o título, né? Lex, tá? Subtítulo, Coletânea de Legislação e Jurisprudência, tá? Então, o título aqui em negrito, né? A cidade da publicação, né? São Paulo, o volume 62, número 3, página 217 a 220, ano de 1998. Referência de documentos eletrônicos. Isso é muito comum. Vocês vão utilizar muito aí nos trabalhos acadêmicos de vocês, aí, nos trabalhos técnicos, no trabalho de vocês aí de conclusão de curso. Por quê? Porque hoje, principalmente os eventos, né? Dificilmente tem os anais do evento, ele vem o que? Impresso, né? A maioria é o que? Vem em pendrive ou em CD, ou
tá? Ele fica disponível no site, né? Tá? Vai disponibilizar lá um link para quem tiver interesse a acessar, né? Então, praticamente, o que não se tem mais o que? Esses materiais impressos, tá? Impressos, ok? E vai ser muito comum, vocês vão ter que consultar aí, um trabalho aí publicado no, sei lá, no nosso Orkif aqui do IFMT, tá? Você vai lá fazer a consulta, tal, para você usar como referência no seu trabalho lá de conclusão, tá? Então, como que se faz essa citação, como que se escreve essa referência de documentos eletrônicos? Então, tá aqui, né? Fazer a referência normalmente, como no documento impresso, e, ao final, acrescentar disponível em, tá? O endereço do site, né? E a data de acesso. Então, aqui, ó. Então, exemplo, São Paulo, estado, né? Secretaria do Meio Ambiente, entendendo o meio ambiente. São Paulo, tal. Então, o local, né? O ano, volume 1, disponível em. Então, você cita aqui o link, né? Que ele possa ser acessado, porque caso alguém tenha interesse em acessar esse trabalho, vai pegar esse link, vai lá e vai acessar o trabalho original, tá? Data do acesso. Acesso em 11 de março de 1999. Então, pessoal, aqui, acho que a gente vai falar mais para frente, mas já vamos abordar aqui o mês. Então, a gente já citou lá anteriormente também que o mês sempre é o quê? Abreviado. Então, se coloca o quê? As 3 primeiras letras do mês, ponto, tá? Com exceção do mês de maio. Maio é o único mês que você escreve por extenso. Os outros meses, todos eles são abreviados, tá? Todos eles são abreviados. Então, as 3 primeiras letras, ponto. Então, outro exemplo aqui, né? Marcondes, Carlos Henrique, proposta de uma classificação geral de objetos museológicos. Perspectiva em ciência da informação. Belo Horizonte, então local, volume 24, número 2, né? Tá, página 103, 123, julho de 2019, tá? E aqui a página, certo? Se dói. Se dói não é muito comum. Hoje isso aí é utilizado que mais pelo CNPq. Então hoje é obrigatório. Principalmente quando a gente vai lá cadastrar um trabalho científico lá no Lattes, né? Colocar no nosso currículo Lattes. Então tem que colocar o que? Esse DOI. Isso é uma exigência do CNPq, certo? Mas não é muito comum você colocar aqui na referência, tá? Mas é uma informação a mais, certo? Ou seja, seria uma informação que complementar, né? Aí disponível coloca aqui o link, né? Acesso em 30 de julho de 2019. Um exemplo aqui de publicação em revista, tá? Então, Lanças, Kleber Pereira, et al., Manutenção da Vida Longa ao Trator. Então, revista Granja, né? Porto Alegre, número 54, página 40-50, agosto de 1998, tá? Então, a gente já comentou alguma coisa anteriormente também. Então, o nome da revista que vem em negrito. Outro exemplo aqui, né? Antoniassi, Ulisses Rochas, pulverizadores, inspeção, de olho na máquina. Cultivar máquinas, Pelotas, Rio Grande do Sul, volume 1, número 5, página 16 a 18, setembro, outubro de 2001, tá? Então, seja, setembro/outubro. Por quê? Porque é uma revista que é publicada de 2 em 2 meses, né? Tá? Então, aqui, volume 1 dessa revista aqui, né? Número 5, que saiu, que foi lançada para o mês de setembro e outubro, certo? Então, aqui, né? Pulverizadores de inspeção, pulverizadores, inspeção. Então, o título, né? De olho na máquina, então, subtítulo, tá? Mas o que vem em negrito é o que? É o nome da revista. Edição. Indica-se a edição quando mencionada na obra, em algarismo,
algarismos arábicos, seguido de ponto e abreviatura da palavra edição no idioma da publicação, tá? Então tá aqui, né? Exemplo. Então, 2ED ponto, tá? Tá? Então não tem esse ponto aqui, esse 2 ponto aqui não, é 2ED ponto, tá? Geralmente se for uma publicação que é em idioma estrangeiro, né? Principalmente em inglês, então é o que? É 2ND, certo? 10ª publicação, 10ND, ok? Então, um exemplo aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, Vuolo, JH, Fundamentos da Teoria de Erros, 2ED. São Paulo, Edgar Bruscher, 1996, 249 páginas. Então, essa é a sequência. Então, nome do autor, né? Não, sobrenome do autor, todo maiúsculo. Aí vem os prenomes, né? Que pode ser abreviado ou não, de preferência que não sejam abreviados. Fundamento da teoria de erro, título do livro, né? Tá? Segunda edição, local São Paulo, editora, Edgar Bruscher, o ano de publicação e o número de páginas. Bom, local de publicação, ou seja, quando há homônimos, tá? Ou seja, você tem duas cidades aí com o mesmo nome, tá? Então, acrescenta-se a unidade federativa, de forma abreviada, ou o nome do país. Então, tem aqui, né? Viçosa, Minas Gerais, Viçosa, Rio Grande do Norte. Então, nós temos duas Viçosas, né? Temos uma Viçosa em Minas Gerais e temos uma Viçosa no estado do Rio Grande do Norte. Então, se coloca o nome da cidade, vírgula, a unidade federativa. MG, Minas Gerais, RN, Rio Grande do Norte. Tá? Editor ou casa publicadora. O nome do editor deve ser grafado como aparece na publicação referenciada. Os nomes das editoras devem ser abreviados desde que dispensáveis à sua identificação. Então, exemplo, Cosmos e não Cosmos Editora, ou Livraria Cosmos. Edição nacional e não nacional. Edição Santos, edição Guanabara. Então, não se indica o nome do editor quando ele é o autor. Então, data, indica-se sempre o ano de publicação, em algarismo arábico, sem ponto ou espaço entre eles, né? Tá? Então, tá aqui, ó, 2008 e não 2008 aqui com ponto, né? Ou 2008 com espaço, certo? Ou em algarismos romanos. Então, sempre o quê? Em algarismos arábicos, sem ponto e sem espaços, tá? Então, o correto aqui é o primeiro, 2008. Então, nas referências bibliográficas, em vários volumes, indica-se a data inicial, seguida de hífen, na data de monografias em curso de publicação. Então, exemplo, 2008, traço, hífen, e data do último volume publicado, tá? Em caso de publicação encerrada. Então, 2005 a 2008. Quando houver dúvida quanto à data, indica-se sempre entre colchetes. Então, 2005. Então, entre colchetes, né? Então, 2005, interrogação. Por quê? Você não tem certeza da data, né? Certo? É uma data provável. CA. 2008, para a data aproximada. Então, 2005, interrogação. Quando você coloca interrogação, data provável. CA. O ano, data aproximada. 199, hífen, para década certa, ou seja, na década de 90, você não sabe exatamente o ano, né? Tá? 19, 2 hífens, para século certo, tá? Não sei o que lá, século 21, ok? E 19, 2 hífens, interrogação, para século provável. Esses casos aqui, tá? A gente coloca aqui para vocês terem conhecimento, mas dificilmente vocês vão usar isso aqui. Por quê? Porque nos trabalhos você aí, dificilmente vocês vão consultar um trabalho aí muito antigo, né? Muito antigo, é bem difícil, tá?
Geralmente, quando a gente vai fazer uma revisão bibliográfica, sempre a gente se recomenda o quê? Começar o quê? Do ano atual, tá? Para o mais antigo. Então, vamos fazer uma consulta bibliográfica. Então, vamos começar de 2001, tá? E aí a gente vai descendo, 2020, 2019, 2018, 2017, certo? De preferência que se pegue o quê? Trabalhos mais recentes. Mas às vezes, dependendo do assunto que você vai trabalhar, tem alguns assuntos que às vezes não são muito pesquisados, né? Então, às vezes acontece de você ter que buscar trabalhos mais antigos, né? Com mais de 5 anos de publicação, mais de 10 anos de publicação, tá? Então depende muito do assunto. Então, quando faltar algum dado tipográfico, local, data, editor, então indica-se em seu lugar entre colchetes também. Então tá aqui, né? SL sem local, que significaria, né? Sign local, tá? Então S.L. entre colchetes. Sem editora, SN, né? S.N. Tudo entre colchetes também. Sem local e sem editora, SL e S.N. S.D. entre colchetes, sem data. A BNT recomenda colocar data aproximada, tá? Então, colocar aquela data aproximada lá, né? SND, SN. S.SND. Então, sem editora e sem data. Então, SNT, sem notas tipográficas, na falta local, editora, data. Então, quando falta tudo, você não pegou lá um trabalho tal, você consultou lá para sua referência lá, para suas citações, porque você achou esse trabalho muito interessante, porém ele não tem local que foi publicado, não tem editora, não tem data. Aí você coloca lá, quando você for fazer as referências, coloca lá S.N.T, beleza? Então, um exemplo aqui, né? Bioca M. Vanucci, tá? D. Certo? Então, organização e critério de inspeção de pulverizadores na Itália, né? Então, a Geng 2000, Varkik, certo? Então tá aqui, ó, SN 2000, tá? 2000, então SN, né? Sem editora, né? Então, no lugar de editora, você coloca lá S.N. Então, ou seja, sem editora. Não paginado, ou seja, não tinha um número de página também. Então, coloca também entre aspas, né? Então, não paginado. Ok? Descrição física, ou seja, de monografias. Então, monografias. Então, página. Então, quando a publicação possui apenas um volume, indica seu número de páginas seguido da abreviatura P. Então, exemplo, 320p. Só se indicam as páginas preferenciais numeradas em algarismos romanos, quando contém matéria relevante, escrevendo-se em minúscula. Tá? Então, um exemplo aqui, né? Então, 26 em algarismos romanos, né? 239p. Então, o número da página inicial e final de par de publicações avulsas e de artigos e periódicos é precedido da abreviatura P. Então, P.42A44. Quando a publicação não for paginada ou for paginada irregularmente, então registra-se da seguinte forma: não paginada ou pag.irreg, né? Ou seja, paginação irregular. Então, quanto à descrição física de monografias, quanto ao volume. Então, quando a publicação tem mais de um volume, indica-se o número de volumes seguido da abreviatura V. Então, justamente isso aqui, né? Exemplo. Então, 3.V. Ou seja, aquele material, tá, tem 3 volumes, certo? Então, quando foi utilizado apenas um volume, indica-se a letra V e o número do volume referenciado. Em seguida, coloca-se vírgula e o número total de páginas do volume, seguida a letra P. Então, o que está aqui, né? V.2, 190 páginas, tá?
ok? Então, ou seja, você utilizou no seu trabalho lá apenas esse volume 2, ok? Então, exemplo aqui, né? Veiga, CM, Antoniazzi, UR, determinação da eficiência operacional para a aplicação de herbicida na cultura da soja. Então, a revista Energia na Agricultura, Botucatu, volume 23, número 2, 2008, página 1 a 5. Então, ou seja, essa revista ela já saiu em 2008, 23 volumes, tá? Só que você consultou apenas o volume 23. Então, você vai citar, vai colocar na sua referência lá apenas aquele volume que você consultou. Então, continuando aqui, né, descrição física, monografias ainda, né? Então, série e coleção. Então, esse elemento indica-se no final da referência entre parênteses. Transcreve-se o título da série ou coleção, tal como figura na publicação, usando minúscula na primeira letra e maiúscula nas demais. Tá? Então, o número deve ser indicado em algarismo arábico, após o título, precedido por vírgula. Suprime-se as expressões coleção, série, etc. Então, aqui, né, um exemplo aqui, né? Então, alvarenga, CB, cunha, JPAR, avaliação de pulverizadores de barra na região do Triângulo Mineiro, IN, Simpósio Internacional de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxico. Então, o quarto, né? 4, 2008, Ribeirão Preto, artigos. Aí sempre seguido de reticências, né? Então, Ribeirão Preto, IAC, 2008, um CD, né? Um CD-ROM. Ok? Monografia consideradas em partes, tá? Então, capítulos de livros, certo? Então, você foi lá e consultou apenas um capítulo. Então, tá lá, né? Até já mostrou lá alguns slides lá, atrás, né? Então, tá aqui. Larine, L, praguicidas, IN, OGA, S, Fundamentos de Toxicologia. São Paulo, Ateneu, 2008, página 475 a 496. Tá? Então, ou seja, você consultou lá apenas aquele capítulo da página 475 a 496. BUT, né? E Sociedade de Consumo. Tá? Consumo de Preconceitos, in Lerner. J, então é o editor, né? O Preconceito, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 2006-2007, capítulo 2, página 33 a 55. Collins, Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter. Então, in, tá? Significa o quê? Esse in aqui significa o quê? Que o autor aqui é o mesmo, Collins, CH. Então, você não precisa repetir o nome do autor, certo? Line Microbiological Methods, então, 7ª edição, né? Tá? Oxford, beleza? Então, ano, página 32. Outro exemplo aqui, Lesser, W, et al. Então, um caso aqui, o que? Que tem uma publicação com mais de 3 autores, né? Então, cita só o primeiro e et al, né? Então, variações na ocorrência de doença no espaço e no tempo. Então, então seria esse mesmo, esse autor aqui, Leslie, né? Elementos de epidemiologia geral, Rio de Janeiro, Ateneu, 2008. Página 77, gráfico 6:1. Incidência de poliomielite no município de São Paulo. Então, seria gráfico, na verdade, 6:11, né? Publicação seriada. Então, qual é a publicação seriada? Então, vem aqui, ó. Então, você coloca o autor, o título do artigo, título do periódico, local de publicação, volume, fascículo, página inicial e página final, mês e ano de publicação. Então, 2 exemplos aqui. Então, Ribeiro, VG, Alimentação na Infância. Alimentos e Nutrição, Araraquara, volume 18, página 318, ano 2008. Então, Alimentos e Nutrição é a revista, né? Ribeiro, VG, Alimentação na Infância, alimentos e nutrição abreviados, né? Araraquara, papá. Então aqui, ó, ele abreviou que é o nome da revista,
Tá? Então você pode fazer isso. Mas para mim, de preferência, você coloque por extenso. Ok? Mas de repente você consultou lá um material, uma referência, tá? Aí você usou essa citação, vai lá que de repente você usou lá no seu texto a citação lá do Ribeiro. Ah, Ribeiro 2008. Segundo Ribeiro 2008, certo? A alimentação na infância ela tem muita importância, o que seja um alimento extremamente nutritivo. Um exemplo aí, né? E lá na referência, ele está lá, tá, descrito de forma abreviada. Então você vai colocar na sua referência também do jeito que está lá. Tá? Então tem que reproduzir o que está lá na referência. Beleza? Referências, né, de sites diversos. Tá? Então aqui vários exemplos. Né? Então, Oliveira José PM, né? Repositório digital da UFRGS é destaque em ranking internacional. Então, Maceió, 19 de agosto, né, 2011. Então, aqui o Twitter, né, tá disponível em... Então, vem aqui o link aqui do Twitter e a data do acesso. Acesso em 20 de agosto de 2011. Tá? Outro exemplo aqui, laparotomia em Wikipédia. Então, aqui o subtítulo, né? Tá? São Francisco, CA, a fundação, o ano, aí o site, tá? Onde está disponível e o data do acesso. Então, aquele que nós comentamos, né? O mês sempre o que? Abreviado, tá? Então, as 3 primeiras letras, ponto. Com exceção do mês de maio, que é o único mês que é colocado por extenso. Outro exemplo aqui, Fundação Biblioteca Nacional, Brasil, BN Digital 1, coleção Casa dos Contos, Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2015, Facebook, Biblioteca Nacional.br, disponível em... Então aqui, né, o link do acesso no Facebook, tá? Acesso em 26 de fevereiro de 2015. Um outro exemplo aqui, né? Então está aqui, né? Book S.L, né? Então, sem local, né? Definido. SN, né? Tá? 2010, um vídeo, 3 minutos, publicado pelo canal. Então, vem aqui o nome do canal, né? Disponível em acesso em 25 de agosto de 2011. Ok? Então, aqui, pessoal, alguns exemplos aqui para vocês colocar na referência lá, quando você faz uma consulta que pela internet, tá? Pela internet. Consultas em internet, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com a fonte. Essa Wikipédia aqui é uma fonte segura. Nós temos que tomar cuidado com consultas, tá? Em internet. Nós estamos aí que o tal do fake news está em moda, né? Muito fake news, muita notícia falsa, muitas publicações falsas, né? Hoje na internet. Então, quando nós vamos fazer lá uma consulta, uma revisão biográfica, nós temos que tomar muito cuidado com a internet, tomar muito cuidado com a fonte, tá? Se é uma fonte segura ou não. Então, alguns detalhes, pessoal, que é apenas um resumo de tudo que a gente já comentou aí, tá? Anteriormente, né? Então, primeira edição não se menciona, tá? Quando mencionar edição, sempre abreviar, né? Então, um exemplo aqui, né? 4.ed, né? Subtítulo não recebe destaque, ou seja, não fica em negrito nem em itálico ou nem sublinhado, né? Para abreviar os meses, usar as 3 primeiras letras e ponto. Apenas o mês de maio em português não se abrevia. Os meses em português e em espanhol começam com letra minúscula. Em inglês, com letra maiúscula. Para outros idiomas, consultar a tabela de abreviações da norma. Ok? Você pode abreviar os prenomes dos autores ou deixar por extenso, mas mantenha um padrão. Então, de preferência,
Se vocês começarem com o prenome por extenso, é preferência que, se possível, coloque todos os prenomes por extenso, tá? Então, sempre nas referências, a gente manter o que? Um padrão. Mesma coisa que já comentamos aí para o título, né? Em negrito, itálico ou sublinhado, né? Começamos com negrito, vamos colocar todos os títulos em negrito, em toda a referência. Pela norma 9 de 2018, né? ETIAL, IN, ESL, SN sempre vem em itálico, de preferência em itálico. Não se usa mais o traço quando há autores repetidos na referência. Deve-se repetir o autor. Pessoal, então aqui, ó, a gente citou algum exemplo lá, tá? Mas não se usa mais o traço, certo? Então, repetir o autor, ok? Quando você coloca lá, por exemplo, nós citamos um exemplo lá que tinha lá o Lester, não sei o que lá, aí vinha lá in, tá? Traço, então colocar o autor. Então, isso aí mudou o que na ABNT 2018. Então, até antes da atualização da ABNT, a NBR 6023 de 2018, se permitia o quê? Colocar traço quando o autor era repetido. Tá? Agora não se permite mais, então colocar o autor. Quando houver link, não se usa mais os sinais, maior, menor ou maior, né? Ok? Antes a gente colocava nas referências, agora não se usa mais. Quando o autor tiver sobrenomes como Júnior, Neto, Filho, etc., deve-se usar o que? O sobrenome anterior junto. Por exemplo, Silva Júnior, Barbosa Neto, Oliveira Filho. Tá? Então, só reforçando aqui, já comentamos sobre isso. Então, pessoal, esse material ele foi elaborado para facilitar o entendimento da norma ABNT, a NBR 6023, 2018, com exemplos dos tipos de materiais mais atualizados em trabalhos acadêmicos. Não contém todos os exemplos e nem substitui a consulta à norma na íntegra. Tá? Então, qualquer dúvida, você for fazer uma citação ou escrever uma referência que não tem um exemplo nessa apresentação, é muito importante que você consultar, de preferência, o bibliotecário. O bibliotecário do centro de referência, tá? Ou do IFMT, do Campo São Vicente, é o mais indicado para sanar nossas dúvidas a respeito de normas ABNT. Tá? Eles estudaram muito isso, eles são, de certa forma, especializados nisso, ok? Então, na dúvida, consultar alguém que sabe ou consultar também a norma ABNT. Então, a gente apresentou para vocês aqui apenas um resumo dessa NBR 6023 de 2018, tá? Que geralmente são o quê? São os principais. Geralmente é o que mais a gente utiliza quando vamos aí escrever um trabalho técnico ou um trabalho científico. Então, só reforçando aqui, então, em caso de dúvidas, não hesitem em buscar ajuda dos bibliotecários e referências de sua biblioteca, ou de alguém que tenha mais conhecimento do assunto. Então, é isso que eu tinha que apresentar para vocês. Tá? Procurem dar uma lida aí no material. Isso aqui vocês vão aprendendo com a prática mesmo, tá? Quando for fazer as referências de vocês lá, nos trabalhos de vocês, vocês consultem esse material, consultem as normas ABNT, certo? Qualquer coisa, consulta meu bibliotecário, e é bom, a partir de agora, todos os trabalhos que vocês escreverem, relatório, já vai colocando dentro das normas, tá? Dentro dessas normas, tanto para citações, ou seja, que a NBR 105/20, 2014, e para referências, que é a 6023, 2018, né? Então já segue essas normas para quê? Para vocês já irem treinando, ok? Qualquer coisa, estaremos sempre à disposição. Um abraço aí, tudo de bom para vocês.